Olá, bem-vindos ao Totalks, um programa que tem o patrocínio do Shopping Total e apoio da Cor Corretora de Seguros. Você pode assistir, além do Instagram, além dos nossos canais de YouTube, pode assistir também nos canais do Poa Streaming, que é um parceiro do Shopping Total, que aliás tem um estúdio aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem interessante para todos nós, que é cuidados com a saúde, com a estética, com a parte de dentes, que vamos falar aqui com o Dr. Márcio Barnaski, cirurgião dentista, e é o proprietário, é o franqueado da Go Odonto. É isso, Márcio? Bem-vindo ao nosso Totalks. Muito obrigado, uma boa tarde. Sim, sou proprietário aqui da Go Odonto, aqui do Shopping Total. É um prazer estar aqui conversando contigo. Da mesma forma, Márcio. Márcio, entrando já no aspecto assim, a gente normalmente quando vai num dentista ou quando vai num orto ou faz a harmonização facial, a gente não pensa que é uma franquia, né? Não vai no médico, vai no dentista. Fala um pouquinho para nós, a Go Odonto é uma franquia, ela tem no Brasil inteiro, quantas tem? Sim, a Go Odonto é uma franquia que ela é muito forte no centro do país, nos estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio, Goiás, enfim. Ela tem um apelo em trabalhar bastante todas as especialidades e ela também, e isso é muito legal, deixa liberdade para que a gente trabalhe de forma local, de forma regional. Então, a grande vantagem dessa franquia é que a gente pode trabalhar dentro da clínica da nossa forma. Então, é uma coisa mais personalizada. Por isso que, inclusive, ali na clínica, embaixo do nome Go Odonto, está o meu nome, porque o paciente pode procurar por mim e vai ser atendido por mim. Ah, que legal. E tu tem vários outros especialistas, né? Porque na realidade o Go Odonto tem a marca, a gente associa, né, com odontologia, mas tu tem muito mais do que isso, né? Tu faz outros tipos de atendimento e de tratamento dentro da clínica. Sim, nós temos especialistas em todas as áreas da odontologia, do tipo implantes, prótese, ortodontia, tratamento de canal, que é endodontia, pediatria, harmonização facial, enfim, todas as especialidades, nós temos o especialista para atender. E temos os colegas generalistas, que são clínicos gerais, que fazem sempre o primeiro atendimento e o plano de tratamento do paciente, que sempre é completo. A gente sempre olha o paciente como um todo e não especificamente um dente que esteja doendo ou algum problema em si. Até hoje em dia, né, tem quando a gente vai no dentista, não vai só para sentir aquela dorzinha, aquele barulho chato para tratar uma coisa, mas a gente vai também para fazer uma harmonização facial, que hoje quem faz isso, são os dentistas, né, é uma especialidade. Ela se tornou uma especialidade da odontologia, não faz muito tempo, foi, se eu não me engano, 2016. Foi uma luta bastante grande, porque existe uma luta de classes, né? A medicina tinha o domínio dessa área, especialmente cirurgiões plásticos e dermatologistas. A gente invadiu, digamos, esse espaço, mas com certeza qualificamos ele também, porque no momento em que entram pessoas diferentes com ideias diferentes, sempre se qualifica. Hoje em dia, também biomédicos, enfermeiros também podem fazer esses procedimentos de harmonização facial. Tem algumas restrições, especialmente quanto à anestesia, mas também são habilitados a fazer. Aumentou muito, né, o número de pessoas, de especialistas nessa área, né. O que tem vantagem de uma certa forma, como tu fala, mas também tem que ter uma preocupação muito maior com a questão de segurança, né, de ter os certificados, enfim, saber com quem tu tá entregando o teu rosto literalmente para um tratamento, né. Sim, tem razão.
Quais são as coisas assim, pensando num cliente, né? Que a gente, para fazer harmonização facial, acho que não é paciente, é quase que um cliente, É. como é tratado, né? Enfim, quais são os pontos mais importantes que tu sugere para que a gente consiga observar e ver se a gente está realmente com um especialista que domina muito o assunto? É, esse é um ponto bem importante, porque com a questão do domínio das redes sociais, muita gente que não tem qualificação, mas tem muita qualificação de marketing, qualificação em redes sociais, acaba se promovendo ali dentro, porém a entrega às vezes ela é mais complexa, mais complicada. Então é importante que o profissional seja especialista na área e principalmente que ele tenha uma educação continuada dentro da área, porque a evolução é muito rápida, tanto na odontologia quanto na harmonização facial. Tanto que hoje em dia a harmonização facial ela é ah, muito trabalhada em cima de equipamentos. Há pouco tempo atrás, ela era muito baseada em botox, em toxina botulínica, em preenchimentos com ácido hialurônico e alguns pequenos procedimentos cirúrgicos, tipo bichectomia, lip lift e alguns outros. Hoje em dia, a gente tem as tecnologias que nos dão um resultado sensacional e quem não acompanha isso fica para trás, fica lá no básico, na raiz, ok, que é importante saber, mas tem que acompanhar. Então, o paciente ele deve sempre questionar o profissional, o nível de atualização, sempre ser bem exigente nessa hora e não só ir por imagens de Instagram, que é sempre perigoso. Sim, isso que tu tocaste, né, que é importante a tecnologia, ela vem avançando muito nesse aspecto, né, ela facilita inclusive, o especialista e também dá mais segurança para o resultado, é isso? Sim, 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 dá mais previsibilidade. Os procedimentos são mais confortáveis, e o resultado ele é mensurado de forma muito simples, porque normalmente são resultados imediatos ou num curtíssimo prazo, uma semana, 15 dias, como o ultrassom microfocado, micro e macrofocado. Ele é usado tanto para remoção e diminuição de gordura localizada, quanto para a questão de firmeza da pele. O endolaser, da mesma forma, trabalha todas essas questões, e muitos outros equipamentos, e a cada congresso que se vai surgem diversas tecnologias que vêm sempre para acrescentar, sempre para melhorar. A harmonização facial vem crescendo muito, né, também as pessoas, fazendo, né, tendo um maior número de pacientes, enfim. Além da autoestima, além de uma coisa estética, o que mais ela traz de benefícios? A harmonização facial ela é muito em cima desses 2 princípios que tu falou, né, a estética, a autoestima, o bem-estar. Tem alguns poucos procedimentos que são, procedimentos para questão de saúde, como a bichectomia, quando a pessoa, costuma morder muito as bochechas, está sempre se ferindo. Ah, Daí aquela coisa interna, né. então sim, se remove a gordura, da bochecha e faz com que o rosto fique menos arredondado, mais quadrado, e ao mesmo tempo tem menos volume na boca e a pessoa não vai criar esse ferimento, né. Então, a gente sabe que ferimentos repetitivos na mesma região podem levar a uma questão de câncer, né, de câncer bucal. Então, sempre se remove, hã, nesse tipo de indicação. Também no caso da paralisia de Bell, aonde, a pessoa fica com um lado paralisado e fica realmente paralisado, não pisca, não consegue mexer a boca cai inclusive. Hã, a gente, através da harmonização facial, paralisa o outro lado para dar um equilíbrio, para que a pessoa não fique com vergonha de sair na rua. Então, Nossa, eu não sabia. Mas aí fica um lado completo, tipo como se fosse um AVC, assim, tipo um fica AVC, essa fica completamente paralisado.
Não pisca, não E aí, mexe com a boca, e aí paralisa o outro lado, como é que fica? Agora paralisa deixa eu com dar uma aflição botox. agora. Não, mas a expressão, né? É assim, Fica fica sem expressão, 100% mas pelo menos não fica com um lado caído. harmônico. Fica Exatamente. harmônico. Casualmente, 2 semanas atrás, a mãe de uma paciente apareceu lá na clínica com paralisia de Bell. E ela executou exatamente esse trabalho, além de um trabalho com laser para agilizar o retorno dessa paralisia. É isso que eu ia te perguntar. Existe o retorno, ou seja, a Volta, volta. volta espontaneamente, mas costuma levar bastante tempo, muitos meses. E a gente tenta acelerar isso com alguma suplementação e com aplicação de laser. E também um pouco de fisioterapia, mas aí a gente encaminha para o fisioterapeuta. O que que provoca isso? Tem alguma coisa, alguma explicação assim? É de forma idiopática, a gente não sabe as causas. É, é aquilo que a nossa avó dizia que não podia tomar banho quente e ir para a rua pegar um vento, né? Aquela lenda urbana, digamos assim. É, porque com certeza já aconteceram fatos, né? De que a pessoa fica com um lado paralisado. É, mas Agora tá falando, eu lembrei, eu tinha uma prima que ela teve isso, olha, que eu teve lembrei. essa paralisia. E aí se falava muito isso, né, de Isso. Eu tive algumas banho. colegas, é isso, mas pode ser causado por vírus, pode ser causado especialmente o herpes vírus, mas porque o herpes ele tem uma quimiotaxia, ele tem uma tendência a se alojar em terminações nervosas e quando ele chega especialmente no nervo trigêmeo, ele pode causar isso, O que pode que é o causar. nervo trigêmeo? O nervo trigêmeo é um nervo. Traduz, eu tenho gêmeas, já começo a pensar assim, pô, se eu tivesse mais uma, eu ia ficar mais nervosa ainda. São É uma brincadeira, trigêmeos. né? É um Mas nervo que vem por esta região e ele se ramifica em 3 nervos, por isso chama tríade. Ah, tá bem. Então, ah, e são nervos basicamente motores, então por isso é um nervo motor, é um nervo de movimento, né? Então, quando paralisa esse nervo, tu não tem movimento muscular e aí tem essa implicação. Sim. Quando que tu recomenda, assim, até por uma questão séria, se tu me olhar agora, tu sabe de cara, obviamente, aonde eu devo fazer, o que que eu devo melhorar, enfim. Chega um paciente lá para ti e pergunta, doutor Márcio, eu quero me transformar numa princesa. O Angelina Jolie. Ou isso, né? Às vezes tem alguns exageros também, né? Até que ponto tu interfere nisso num paciente? Daqui a pouco chega querendo uma foto, eu quero isto. Eu tenho que interferir porque normalmente não se consegue fazer essa entrega, né, de transformar uma pessoa em outra, a não ser com uma cirurgia plástica de enormes proporções, e ainda assim é bem difícil. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu entendo as necessidades e os desejos da pessoa, do paciente. Vai me dizer, eu quero ter uma boca linda, não quero ter essas rugas, eu quero ter um volume, eu quero ficar igual a Ivete Sangalo, enfim, né? Eu na altura, talvez. Acho que não tem muita solução, né? E a harmonização não vai conseguir Não vai, fazer isso. não dá. Não, só um salto, talvez. E, e aí, depois, eu faço um plano de tratamento para a pessoa e explico qual seria o melhor caminho, mas nunca saindo do que a pessoa deseja. Quer ter uma boca bonita? Não dá para ter, às vezes, a da Angelina Jolie, mas dá para ter a mais bonita que a gente consiga entregar. Tem uma olheira, a gente consegue arrumar, a gente consegue fazer um trabalho todo em cima de pequenos ajustes, onde a gente consegue entregar uma Não na bostinha, tá falando olheira essa olheira profunda. A profunda. profundidade da olheira a gente consegue reduzir, a gente não consegue tirar o escurecimento dela, Ah, tá. mas a profundidade sim. Sim. Então a gente consegue dar volume. A idade é terrível, né? A gente vai derretendo. Então o que eu sempre Valeu. Pessoal, assim, ó, estamos desculpa juntos. os mais velhos, né? A gente vai derretendo, tá bom? É verão, né? Tudo cai. Tudo cai. Tudo cai. Então eu sempre indico que se comece a trabalhar com harmonização facial Boa. de forma preventiva, muito cedo. Quando? Essa A seria uma partir pergunta. dos 25 anos.
Então, a partir de 25 anos, o ideal é a gente já começar a trabalhar algumas questões de pele, algumas questões de botox, é, mínimos preenchimentos apenas para corrigir imperfeições, e alguma questão de fios de PDO, O que é fios de enfim, PDO? são fios reabsorvíveis que a gente usa para a formação de colágeno. Então, o colágeno é a chave do É, negócio. colágeno, assim, Então, colágeno é a chave do negócio mesmo, o né? colágeno é a chave do negócio. E Tanto na alimentação quanto no. Porque o colágeno tu absorve, né? E é, aí tem alguns alimentos que te passam, né? Isso. também, mas o colágeno, ele precisa também de alguns hormônios, Sim. ele precisa de alguns minerais e algumas vitaminas para que ele seja formado. Se a gente não entrega isso com alimentação, tem que entregar com a suplementação. Mas a questão hormonal também é muito importante, especialmente na mulher, o estradiol. Especialmente pós-menopausa, a formação de estradiol é muito pequena, e aí o estradiol é o carro-chefe para a formação do colágeno. Então, sem o estradiol, com muito pouco, vai formar muito pouco colágeno, mesmo que tu faça uma alimentação maravilhosa, mesmo que faça exercício, mesmo tudo. Então, a gente precisa induzir ao corpo formar colágeno sem o estradiol. Sim. E tu falaste começar com uns 25 anos, mais ou menos, tanto o Botox quanto o que tiver, né, Isso, de corrigindo necessidade. Isso. imperfeições. E de quanto em quanto tempo um Botox, por exemplo, o que que... O Botox dura até 6 meses, é o efeito dele. Então, tem pessoas como eu que pratica exercício, coisas mais intensas, em que dura muito pouco, dura um mês e meio. Em mim dura 45 dias. O exercício ele diminui a A durabilidade. durabilidade, É? sim. Por, Porque ele aumenta o metabolismo muscular e o músculo metaboliza muito mais rápido o Botox, que é onde a gente aplica ele, né? A gente paralisa o músculo. E então, com o exercício, especialmente exercício intenso, vai reduzir o tempo de durabilidade, sim. mesmo que não seja local, por exemplo. Mesmo que não seja local. Porque o metabolismo, no momento em que tu estimula, através de exercícios, ele é global, ele Bom, é do mas a corpo todo. dica é: faça exercício, Faz. aumente a sua musculatura, a sua saúde e faça Botox com mais frequência, né? Essa Exatamente. é a sugestão, né? Essa é a sugestão. Exatamente. E aí entra o caso que é muito discutido do efeito vacina, do Botox, ou seja, do longo prazo usando o Botox, se ele ainda vai ser eficiente ou não, se vai ter que aumentar a dose, se tem que mudar de marca. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado para que no longo prazo não se tenha esse tipo de problema. Mas nos Estados Unidos eles já estão fazendo uma nova toxina, porque esse procedimento lá é feito há muito mais tempo do que aqui no Brasil, e tem muita gente vacinada, digamos assim, realmente, e que precisa ter um outro tipo de toxina para funcionar. Sim. Cirurgia plástica mesmo, vocês fazem também ou não? Uma mini cirurgia plástica facial foi autorizada agora há bem pouco tempo para nós, para os cirurgiões dentistas. É, porém, isso exige um curso de habilitação, de especialização, além da harmonização facial. É um curso específico para fazer essa cirurgia plástica. Como é que chama mesmo isso aqui? Blefaroplastia? Insuportável. É. Isso vocês também fazem? Ou essa normalmente é dermato ou oftalmo, é isso? Oftalmo, o cirurgião Ou cirurgião plástico. plástico, é. A gente fez por algum tempo e depois foi proibido de fazer, então atualmente a gente não faz. Voltou Uhum. para as mãos dos médicos. Mas acredito que com essa especialização de cirurgia plástica volte a ser liberado para quem tiver habilitação. Sim. Os homens estão fazendo bastante, né, também harmonização facial hoje em dia, né? Talvez, não sei se mais ou menos, mas não sei se existe uma proporção também, 80, 20, 30, sei lá. Sim, já foi 100, 0, né? 100% a 0. É, Hoje em dia, esse paradoxo caiu. A gente
tem muitos pacientes homens, eh, porém eles continuam fazendo em situações bem minimalistas, sempre assim para não aparecer o mínimo possível, ser procedimento bem discreto. Então, se faz alguns preenchimentos. Usamos bastante tecnologia nos homens porque não deixa nada aparente, não fica hematoma. Então, Sim. o ultrassom a gente usa bastante para reposicionar tecidos, mas sim a procura é muito maior. Às vezes, trazido pela esposa, muitas vezes. E, mas a vaidade masculina ela tá um pouco maior do que já foi. Sim. Mas ainda tem bastante preconceito. Faz e não fala, né, muitas vezes, né. Sim, sim. A mulher também, né, às vezes finge que não quer naturalmente. Sim, sim, que mudou naturalmente. Sei naturalmente, eu envelheci, mas fiquei tão mais jovem. Exatamente, estou tomando um colágeno maravilhoso. Cheia de Toda preenchida, é. mas não fez nada, né? Sim, é bem comum tentar parecer natural. E a questão do preenchimento também, né, e tipo, como é que chama isso aqui? Quando a gente sorri Chinês. muito, né, a gente tem isso, Muita expressão facial, é. exato. E o preenchimento também, ele tem uma durabilidade, assim, não Tem, é maior do que o eterno Botox. que Maior do que o Botox. Com um bom preenchedor, entre 1 ano a 2 anos, tem uma boa durabilidade, sim. pô, tem que ter um cuidado tão grande com os excessos, né, Márcio, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e tu enxerga quase que agulhinha aqui, né, chega a dar uma aflição, assim, ou uma boca que modifica a expressão, né, da pessoa e O tem que pessoal ter um cuidado costuma tão exagerar na grande boca. isso. É, A boca. E assim, é uma luta porque parece que vira. Parece não, vira um vício. A pessoa faz um preenchimento de lábio e alguns meses depois parece que o lábio sumiu, mas não sumiu, ele tá ali, só que a pessoa tem a impressão de que já tá pouco e quer colocar mais e mais e mais, e aí, como brincam, né, que fica uma boca de salsichão. tem umas coisas que tu olha e É, a pessoa conversa contigo e tu só olha pra boca, assim, né, só. fica só aquela Fica um coisa, né. negócio muito saliente, né? Então, essa é uma batalha de convencer a pessoa a não fazer. Pois é, tu falou em vício, né, vira um vício, mas vira um vício por conta da estética mesmo ou o próprio Vira um vício por medicamento conta da libera alguma coisa que te Não, é por olhar uma no, droga, no assim, tipo. espelho. Inclusive cirurgia plástica, tem mulheres que são viciadas em fazer cirurgia plástica. Parece que elas fazem uma lipo, daqui a pouco parece que já tá cheia de gordura, tem que fazer de novo e de novo. Então, eu conheço muitos casos e de preenchimento é a mesma coisa. E aí vai do bom senso do profissional conseguir convencer a pessoa a não fazer. Então, é bem difícil. Deve ser, né. É bem Olha, a difícil. pessoa vai para fazer né, alguma coisa de uma harmonização e tu diz: "Olha, nem tanto". É Isso. quase que, não compre isso desse jeito, né, mas é Exatamente, importante exato, de lábio. ajudar, né, no sentido de trazer para uma realidade, né. Exato, exatamente. A gente vê pessoas públicas que aparecem na televisão, inclusive, com esses. Eu que sou profissional da área, eu bato o olho e digo, olha, pronto. Tu enxerga o excesso. Nossa, de longe. Ali, ó, exagerou ali, tem 20 seringas, tem 30 seringas de ácido hialurônico. Então, Poxa, desculpa, pô, tu chega a contar quantas seringas tem, quase isso. fica fácil. É porque não é natural, é um negócio muito artificial, Sim, né? Então, eh, eu tento sempre ser minimalista, sempre trabalhar com a estética de forma suave. Mas tem pessoas que já vêm prontas assim e querem mais e mais e mais e mais. E a gente tem que ter um joguinho de cintura ali para conseguir convencer. Normalmente não consegue, tá? A pessoa vai fazer em outro lugar. é, claro, né, Sim, tipo, sim, é o que eu quero e paciência, né. exatamente. Tu faz autoaplicação? Só de botox. Preenchimento não. E aí, tipo assim: hoje deixa eu dar uma agulhadinha, assim". Não, também tem É, todo um cuidado de não, às vezes passa o tempo, né? O tempo da última aplicação de Botox, por exemplo, eu olho no espelho e digo, nossa, tô virando uma uva passa.
Aí, aí eu vou lá e faço uma aplicaçãozinha, tranquila, fora do horário de trabalho, às vezes até em casa. Mas é chato se auto-aplicar, mas a gente acostuma. Agora, preenchimento não dá para fazer. Preenchimento é muito arriscado, porque é, tem que ter um ângulo de visão mais privilegiado. Sim. Então, outra coisa que eu também faço em mim mesmo é o ultrassom microfocado, O é, que é isso? que é um equipamento que emite uma onda que, entre aspas, gera uma queimadura numa parte profunda da pele. E isso faz com que a pele se estique. Ela contrai e, através dessa contração, existe a formação de colágeno e tudo mais para cicatrizar essa queimadura que a gente causa, que é uma queimadura que é quase indolor, e, e a gente consegue diminuir flacidez de rosto, que é o problema dos 40 a mais, né? 50 a mais. Eu acho que eu vou fazer umas queimadurinhas aqui, vou. Alguma contraindicação para algum desses Olha, tratamentos? as contraindicações são as clássicas: pacientes diabéticos, grávidas, eh, basicamente assim, quem tem doenças inflamatórias, então, tudo isso a gente faz uma anamnese inicial. Se a pessoa tem alguma doença dessas, precisa ter autorização do médico responsável para que a gente faça os procedimentos. Assim como também na odontologia a gente costuma sempre fazer, né? Se o Sim, paciente é um paciente hipertenso, com alguns outros problemas, vai para o médico, pega autorização para tomar anestesia e tudo mais, depois se realiza o procedimento. Então, e o período do ano, verão, é melhor, sei lá, melhor não fazer no verão porque pega sol, é mais calor, enfim, ou é bobagem? depende do procedimento. Todo procedimento que tem algum ferimento na pele, tem que fugir do sol, por Por pelo conta da menos, marca, né, pelo menos uma cicatrização. semana. Então, não é recomendado, vou sair de férias amanhã, eu quero fazer um botox. Não faz. Ou então compra um chapéu grande, protetor 70, daí tudo bem, mas tem que fugir do sol, sim. Então é sempre ideal pegar épocas antes do verão, né? Antes do calor extremo ali, setembro, outubro, novembro, é a época ideal para fazer esses procedimentos. Que legal. Márcio, tu tá aqui no Shopping Total desde 2000 e tem 3 23. anos? 2 2 anos e anos e meio. meio, é. Agosto de 23. E é legal, né, porque tá num espaço aqui no shopping que tem porque shopping hoje em dia não é mais um local só de comprar roupas ou bijuterias ou joias, o que Exato. for, né, ele é muito mais do que isso, ele é serviço, ele é atendimento. A gente tem clínica médica aqui também, oftalmo, reumato, Torrino, otorrino, é, aliás com um hub aqui, né, da saúde. onde vocês são de saúde, educação, tem a faculdade de Moinhos de Vento também, enfim. Exato. O teu cliente gosta disso? Ele vê vantagens de tu estar dentro de um shopping? Sim, a grande maioria elogiou a ideia de vir para o shopping, e realmente é muito bom na questão de segurança, porque a gente mora num país inseguro, numa cidade insegura. Então, a questão de segurança, a questão de estacionamento, o conforto de estar dentro de um shopping, eh, tudo isso levou os pacientes, num primeiro momento, a estranharem isso, a ligar para acreditar, realmente vocês estão dentro do shopping total, que é fora, é perto da Unimed, não, é dentro mesmo. E, e hoje em dia todos, ou a grande maioria, gosta muito de vir, até porque já une o útil ao agradável, já passa no Zafari, já passa na farmácia, às vezes tem que fazer umas comprinhas, comprar um presente, então quer dizer, tá tudo perto, tudo simples, né? Simplificado e principalmente com segurança, né? É, Hum, Isso quando eu tive a ideia de vir ao shopping e questionei, né? E o shopping abraçou essa ideia, eu achei sensacional. Achei sensacional. foi Porque rápido, né, até o nosso a foi. segunda leva. Exatamente. É. Então, eu achei uma ideia que deu muito certo e que eu acho que é uma tendência. Acho que é uma A tendência. franquia tem em outros shoppings fora do daqui do Não.
É o primeiro shopping. Então, inclusive eles quiseram acompanhar bem de perto os resultados, como seria, tudo isso, porque era um case de gestão diferente, né? Então, hoje em dia eles aconselham, inclusive, os novos franqueados a procurarem algum shopping dentro da região, ou um mall, ou alguma coisa do gênero para se instalar por todos esses quesitos, né? Sim, que bacana, né? Tu quebrou um paradigma dentro da franquia e ainda tá gerando outros, né? Ou seja, tu tá abrindo É um novo modelo de um novo negócio. modelo de negócio. Exatamente. Tu pretende ter mais Godonto aqui? Ah, Ou ampliar aqui? eu pretendo ampliar, sim. E também me passa pela cabeça ter outras unidades. Mas no momento eu estou focado aqui dentro, eu ainda ah, participo do atendimento a pacientes, então isso me toma muito tempo, eu não consigo ainda me dedicar. Eu tenho um projeto para um futuro bem próximo, sim, de ficar mais em gestão do que em atendimento, mas ainda não, isso não aconteceu. Então, quando acontecer, aí sim. Tem que ir passo a passo, né? Não dá para É lento. acelerar né, algumas coisas, até para não deixar o teu paciente Exato. desassistido, Eu né? fico chateado de o paciente chegar e não, ele agora não tá atendendo mais. Como assim? Não, mas ele é meu dentista, eu só trato com ele, né? Então, Até porque eu observo ali bastante, né, o perfil do teu cliente, ele tem uma idade também, eu sei que tu tem pessoas mais jovens também, mas os que vão, acho que mais para tratamento hã, de implante, de de implante, prótese, né, sim, tem uma idade sim. 60 mais, 70, E, 80. e isso tem pessoas ali de 90, inclusive, É. que tratam com a gente, que fazem implantes, que fazem prótese. É, a harmonização facial, ela gira ali dos 30 até os 60. Normalmente esse é o grande público da harmonização. E a ortodontia, ela já foi só de jovens. Hoje em dia a ortodontia, ela é dos 8 aos 80. É saúde, né, É saúde. é fundamental, porque se tu não faz uma ortodontia, prejudica, né, isso aqui, Sim, a mastigação, mastigação. Tu tudo é faz cárie. placa também? Uhum. Placa de De bruxismo, bruxismo, é, porque isso é importante. Quando tu falou da mordidinha lá interna, sim, também a placa também ajuda, né, ajuda. a não fazer. Mas a placa de bruxismo, especialmente depois da pandemia e depois da enchente que a gente teve aqui, a quantidade de pessoas que rangem os dentes ou apertam os dentes se multiplicou. De 2021 para cá, nunca fiz tanta placa de bruxismo. Sério? Porque o bruxismo ele não tem a ver só com a tensão, né, emocional, também tem coisas neurológicas, né, que pode Tem, interferir, né, no bruxismo. tem as crises de ansiedade, É. também a questão de posição de dentes, porque às vezes a pessoa não percebe, mas tem contatos prematuros entre os dentes, ou seja, tem dente que bate antes dos outros, e o teu cérebro obriga durante a noite os dentes a desgastarem aquilo, a quebrar aquilo, para que tenha um contato geral. Então, acaba fazendo um apertamento ou um ranger de dentes fisiológico, que a gente diz. Sim. E então tem diversas questões, mas as questões cotidianas, assim, de trabalho, de estresse, de cansaço, de tensão, de ansiedade, esses Ah, são isso os ninguém maiores. tem, a gente não tá passando por nada, é todo mundo tão, zen, Tudo né, fácil, tão vida tão fácil. simples, né? Imagina, chegou a ouvir o barulho às vezes, né, do clac, clac. Exato. É. Então, tudo isso. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem um scanner aqui na clínica. Quando a gente faz o diagnóstico de que o paciente precisa de uma placa de bruxismo, a gente faz um escaneamento que leva 2 minutos, gera um arquivo digital. Esse arquivo digital vai para um laboratório de planejamento. A gente faz o planejamento da plaquinha de bruxismo exatamente para aquela pessoa, para a necessidade dela, para o nível de bruxismo, se é grave, se é médio ou Sim. se é leve. E em 3, 4 dias vem essa plaquinha impressa,
e ela é perfeita, ela é sensacional. E isso é outra coisa legal que a tecnologia, né, deu uma avançada forte, assim, porque eu me lembro, eu já fiz, se for contar quantas placas de bruxismo eu já fiz e deixei na gaveta, né, um desperdício. Agora eu tô com uma que eu uso, que é super importante. Mas também, antigamente se fazia, tinha que botar aquela massa Isso, e fazer ficava aquela coisa, moldagem. a moldagem insuportável que era, então. Exato, E hoje não, hoje chega, faz todo ele escaneado. exato. Na época, e até hoje ainda se usa placas de acrílico feitas em É. laboratório, são placas grandes, pesadas, difíceis de usar, quebram com uma certa facilidade. E hoje em dia, com as plaquinhas feitas com impressora 3D, ela é minimalista, ela ocupa só o espaço que tem que ocupar, é super confortável e principalmente ela gera um relaxamento que não é só ah, um relaxamento nessa parte mastigatória, mas um relaxamento na parte cervical também. Bem interessante. Ah, é? Bem interessante. Por quê? Qual é a interferência do Porque tensão? é, o Tipo corpo isso. trabalha como um todo e claro, é uma questão regional, um problema de bruxismo. Tu sabe que tá Né? falando uma coisa, uma médica estava me dizendo também outro dia que o botox, inclusive ele ajuda até para pessoas que têm um alto nível de ansiedade, porque ela disse que estão começando a fazer esse estudo, tá, não sei até que ponto é ou não é, mas que como tu não consegue fazer a expressão do eu vou mostrar aqui que eu tô, né, com um pouquinho de botox aqui, eu não consigo ficar tensa, visualmente falando, Uhum, só visualmente, né, porque, por favor. Então isso também ajuda, né, no sentido mais, do inconsciente, assim, né, tu não te enxerga tão tenso, então tu acaba também claro, te aliviando. ajuda sim, sim, sim. A É gente fato isso? é o Porque que a tá gente começando um estudo acredita, né? Então, o que tu olha no espelho, tu olha uma cara estressada, o teu cérebro diz, tá estressado, tu é estressado. Mas a gente pode enganar o cérebro de diversas formas, né? e até projeção, né, tu falou, tu te olha no espelho e tu te vê com a cara estressada, mas daqui a pouco alguém te enxerga com uma cara estressada, automaticamente a outra pessoa faz uma cara estressada, aí ficamos estressados. Aí Exatamente. eu não estava estressado, mas eu te vi estressado, eu acabo ficando também, né. Claro. Além do que, a gente aplica a toxina botulínica, o Botox, nos músculos apertadores, nos músculos que fecham a boca, quando o bruxismo é mais grave, e a gente consegue também aliviar essa tensão de forma indireta. Às vezes a placa não é o suficiente, a gente paralisa, paralisa parcialmente a musculatura mastigatória. É, e tem outros, para outros tratamentos também, né, alguém me falou que fez tinha rosácea, pode ser? Aqui também, aí indicaram fazer Não, Botox para botox. rosácea não vai Pois funcionar. é, aí ela disse que até ela fez e ficou com a boca meio eu disse: "Tá, mas o que que tem a ver uma coisa com a Não, outra?". não vai Não, funcionar. Daí é nada a uma ver, questão né. dermatológica, não vai funcionar. Por isso que é importante a Aí seriedade. tem aplicação de luz, alguns Pois é, trabalhos assim que vão melhorar, mas o Botox especificamente não. nada a ver, O né. efeito dele é só muscular, é só dentro de músculo. Então, infelizmente, não funciona nesse caso. É. Márcia, que sugestão, que dica, assim, tu quer colocar aqui, que a gente não tenha falado, que tu acha super importante, neste tema, né? A gente até falou, mas eu acho que é muito importante trabalhar a odontologia trabalha sempre com prevenção. A gente previne cárie, previne tártaro, previne problemas maiores, previne doença periodontal. E assim como na harmonização facial, a gente previne a piora tão rápida quanto a natureza nos proporciona, né? Então, eu digo que a nossa função é sempre enganar a natureza. Então, o meu grande conselho é esse. Eh, Começa cedo, com um profissional responsável, com alguém que tenha realmente conhecimento dessa questão de harmonização facial, mas também de envelhecimento e, faz o que tem que fazer, que lá na frente vai ficar muito mais simples do que deixar chegar lá na frente e aí tentar reconstruir.
fica bem mais difícil, o custo é muito maior e a satisfação de se ver, das pessoas dizendo assim, nossa, eu acho que tu tem 30 anos, né? Eu digo, não, tenho 60. Nossa, né? Então, a minha mãe, inclusive, é uma delas. Então, é, Tem uma... as pessoas, ela tem 79 e as pessoas acham que ela é minha irmã, às vezes. Nossa. Então, tem 50, não. Tem um pouquinho mais. Né? Então, esse seria o meu conselho, prevenção, para tudo. Para tudo, exatamente. Que bom, muito obrigada, Márcio, por ter trocado esse conteúdo todo com a gente. Estimular também, né, que a gente tenha os cuidados não só estéticos, né, mas realmente, como tu falasse, né, inclusive a higienização dos dentes, né, ela é fundamental fazer com frequência. Tu faz aqui também? Sim, a gente Higienização. faz. Nossos procedimentos carro-chefe são esses, é a profilaxia e clareamento também, mas Aclareamento também. sim, sim, sim. Mas esses são os do todo dia. Tá certo. Maior prazer, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado por estar aqui. E o conhecimento é uma coisa que a gente precisa espalhar, né? As pessoas precisam ter acesso ao conhecimento. Então, acho que é super importante essa tua iniciativa. Muito legal, muito obrigado. Que bom. Obrigada mais uma vez, então, Márcio. Obrigado. Quem quiser conhecer aqui, é bem legal aqui no Shopping Total a Go Odonto. Fica realmente, como eu falei, um hub de saúde e educação que o Total já tem há bastante tempo e está ampliando. Aliás, agora também, até uma novidade para te dizer, em primeira mão, Opa. vai ter ampliação da Unimed. Aqui no Shopping Total, ela continua com aquela área lá de 3.000 metros quadrados que tem num prédio patrimônio histórico, Uhum. mas ela está vindo com um consultório exatamente ali perto da Go Odonto. Olha, Uma área de 315 metros quadrados, mais ou menos, tá sim, vindo. Então tem ali a prazer, então. Faculdade Moinhos de Vento, tem a Go Odonto, Claro, tem a Otosul e agora tem a Unimed ali também. E a Tesse Hospitalar aqui em cima, ou seja, esse claro. hub de saúde Eu acho que ele aqui veio tá para bem. ficar, né? Veio para ficar e para crescer, né? Para crescer, Para crescer. exatamente. Tá Muito bem? legal. Espero também poder fazer o teu crescimento aqui da Go Odonto. Total, me ajudem para a Go Odonto ampliar aqui, que tem muita coisa pela frente, tá bom? Até o próximo Total.